Que bom que nós estamos no templo do Senhor, o templo da Igreja Adventista Central de Vitória. Que bom que você também está aqui conosco, essa adoração. Você que nos acompanha pelas redes sociais, vamos adorar agora juntos com a Igreja Central de Vitória, juntos com todos que estão espalhados por todo este planeta, para adorar a Deus neste dia. Que a glória do Senhor seja sentida, que a presença do Senhor seja vívida, que Ele se faça presente não só no templo, mas em cada um de nós, e que nós possamos sentir Ele atuando em nosso coração e em nossa mente. Amém? Querido e amado Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos sentir a Tua presença. Queremos pedir, suplicar, Senhor, que o Senhor aceite a nossa adoração e todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Crianças podem vir aqui para frente para o momento de adoração infantil. Podem ficar aqui na frente, em volta de um círculo, isso mesmo.
mais criança vindo, pode vir. Bom dia, crianças. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se sentiram ansiosos por algo que ainda iria acontecer? Curiosidade pelo futuro? Pois bem, esse sentimento de ansiedade é natural para a humanidade. E Deus sabia que isso a gente sentiria dessa forma. E Ele fez revelações para que a gente ficasse mais calmos e também se preparássemos para o que ainda iria por vir. E isso está escrito também no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus não guarda segredos da gente. Ele faz as revelações dos seus planos para que essas pessoas, os profetas, falem sobre isso para as outras pessoas. E isso tem vários exemplos na Bíblia de quando isso aconteceu. Por exemplo, antes do dilúvio, onde Noé falou para as pessoas, anunciou sobre o dilúvio, para que essas pessoas se preparassem para serem salvas. Também os profetas que anunciaram o nascimento de Jesus, e também no livro de Apocalipse, que foi escrito por João, e ele fez o anúncio de como será os últimos dias antes do retorno de Jesus. Contudo, o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, e nada mais será acrescentado à palavra de Deus. Só que João foi o último profeta? Vocês acham que ele foi o último profeta, o último mensageiro de Deus? Não? Sim? Não. Jesus, ele escolheu outras pessoas para falar por ele. Porque, depois da época dos discípulos, muitas pessoas foram se esquecendo dos ensinamentos bíblicos. Isso porque não era todo mundo que podia estudar da palavra de Deus. E isso era o caso lá da época de 1844, onde o povo de Deus, apesar de estarem muito ansiosos pelo retorno dele, não se lembravam exatamente de todos os conceitos bíblicos. E então Deus escolheu, assim como no tempo da Bíblia, uma jovem chamada Ellen White, que é essa mulher aqui, ó. Ela foi escolhida por Deus e recebeu várias visões para que explicasse ao restante do povo sobre os ensinamentos da Bíblia. Ela escreveu diversos livros que hoje a gente lê para entender melhor sobre o... Você tem também? Que bacana! E muitos deles também estão escritos em uma linguagem mais moderna, para que a gente estude. Então, fica a pergunta para vocês. Vocês se comprometem a estudar mais da palavra de Deus? Sim ou não? Sim, isso mesmo. E fica aqui a dica para vocês. Pedem aos responsáveis de vocês para que eles leiam uma história bíblica, para que vocês possam se preparar mais para o retorno de Jesus. Agora, vamos orar? Como que faz? Posição para a oração. Senhor, meu Deus, pedimos que a gente fique com mais vontade de estudar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo fique em nós, para que a gente fique em prática sobre o que a gente estudar. É isso que te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, igreja, feliz sábado. Então, chegamos no mês de novembro e agora é o mês dos homens, o mês de cuidado e conscientização. Gostaríamos de lembrar que a prevenção é o melhor caminho e o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, lembrem-se de se cuidar e conversar com o seu médico.
E por falar em novembro, estamos no último mês de arrecadação para o nosso mutirão de Natal. Você já separou as suas roupas, aquela roupa boa e que não te serve mais, pode servir para alguém e ainda nos ajudar na nossa campanha de arrecadação para ajudar os necessitados. O tempo está correndo e o nosso mutirão de Natal será no dia 13 de dezembro. Então, corra, separe as suas roupas e ajude alguém. Traga suas doações. Nós precisamos de roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis e calçados. Você pode trazer e deixar na guarita ali da associação. E agora temos alguns lembretes. Gostaríamos de lembrar que todas as os nossos cultos, as nossas programações, elas são gravadas e transmitidas e fotografadas também. Então, se você permanece nas dependências da nossa igreja, você automaticamente autoriza a divulgação da sua imagem. E também gostaríamos de lembrar sobre a limpeza e cuidado com o nosso templo, com a casa de Deus. Então, caso você traga água ou alguma coisa assim, algum tipo de alimento, tenha cuidado e evite trazer alimentos para dentro do templo. Gostaríamos de lembrar também, agora vocês podem ver que já tem uma plaquinha ali, que os bancos da frente, os bancos com recuo, são destinados a pessoas com algum tipo de necessidade especial e suas famílias. Ok. Are you prepared? The next Saturday, Lessons of Faith from Joshua. The 6th lesson. Ok, isso foi o que eu ensaiei. Se você entendeu, está entendido. Próximo sábado. Pronto, próximo slide. Fica para quem entende inglês, ok? Inscrições abertas para o Caleb. Olha aí como o tempo está correndo. Então, o ano passado, nós fizemos um grande movimento. Muitas pessoas conheceram a igreja através dos Calebs. Então, faça planos e se prepare, porque as inscrições já estão abertas. E agora, o nosso último anúncio é sobre o nosso programa de hoje à tarde, às 17 horas. Será a reinauguração, eu posso dizer, da nossa orquestra, a primeira apresentação da orquestra após os ensaios. Lembra que nós pedimos aqui aqueles que sabiam tocar algum instrumento musical. Então, chegou o dia da grande apresentação. E olha, ontem no ensaio já estava maravilhoso. Então, eu imagino como será hoje à tarde. Você não pode ficar de fora. Teremos a orquestra, o coral Kids e também o vocal 3 tons. E, é claro, o nosso querido orador, pastor Samuel. Então, faça planos e esteja conosco hoje às 17 horas. Um feliz sábado a todos. Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa igreja, e acho que muitas pessoas que me conhecem, sabem que eu gosto disso. Eu gosto de abraços. Gosto muito. Eu não vou pedir para vocês se abraçarem. Não vou pedir para passar esse limite todo, mas eu vou pedir que você que está do lado de alguém que você não conhece, ou alguém que você conhece, que você cumprimente agora. Que você dê um feliz sábado. Isso. Vocês já ficam com outra face. Você que está em casa também, se quiser cumprimentar quem está do seu lado, mesmo se você estiver sozinho, fale com Deus. Feliz sábado, Jesus. A nossa face fica de outra forma quando a gente se aproxima das pessoas.
Quando nós nos aproximamos das pessoas, nós sentimos a presença de Deus de uma forma diferente. E quando nós buscamos a Deus em oração, nós sentimos a presença dele mais forte. Sabe, em meio às dificuldades, tem um salmo que é o meu favorito. Eu gosto muito. Eu uso a Bíblia revista e atualizada. E o Salmo 46, ele é o meu favorito quando eu estou passando por tribulação. Quando eu estou sofrendo, quando eu estou triste, quando eu estou cantando, quando eu estou feliz. E ele fala assim: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente nas minhas tribulações. Pelo que não temo, ainda que a terra se abale no seio dos mares, ainda que os montes se estremeçam, há um Deus que ouve as minhas orações. Estou colocando de acordo com o que eu coloco quando eu vou falando. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Vou pegar a frase que eu mais gosto de usar: o Senhor dos exércitos está comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. Quando nós nos dobramos os nossos joelhos, formamos um jardim secreto, sagrado, entre você e Deus, em que Deus se aproxima de forma direta. Hoje eu escolhi hinos antigos, hinos conhecidos por muitas pessoas para cantarmos. E esse que nós vamos cantar agora, ele fala da essência de Deus na oração. Ele fala da essência de Deus quando você se dobra os joelhos, da busca que você faz. Cante com todo o seu coração, como se quem tivesse sentado do seu lado fosse o próprio Senhor Jesus, e você fosse falar com Ele essa oração neste momento. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Quero ouvir a igreja. Ei, Senhor, e me resgata. Tá lindo. Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no seu jardim, no meu jardim, tranquei a porta. Fale com Deus. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Então clame bem alto.
vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Quero ouvir só o vocal, sem a banda. Vamos repetir o coro. Quero ouvir minha igreja, hein? Vem, Senhor, e me resgata. Lindo. Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém? Igreja Central, quero ouvir um amém depois desse hino tão bonito. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando estamos enfrentando batalhas, quando estamos enfrentando lutas, quando estamos sofrendo ou felizes, cantando ou chorando, Deus cuida de nós. Deus nos sustenta na presença dEle. E esse hino, ele é bem antigo. Quem conhece Kleber Lucas sabe que esse hino é antigo. Mas ele fala no coração de uma forma poderosa. E eu quero ouvir vocês cantando, adorando a Deus como no primeiro hino. Declara: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que as coisas podem estar dando errado, mas eu sei que o Senhor está no comando da minha vida. Eu sei que muitas vezes, Senhor, parece que eu estou fazendo tudo errado, mas o Senhor me sustenta, me ampara. Declara isso. Vamos lá? Vamos cantar esse louvor tão bonito? Quero ouvir, igreja. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. A igreja. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Declare: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos bem forte. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Quero ouvir só a igreja. Na sombra das suas
nós sabemos que Deus cuida de nós. Isso. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vou só à igreja. Quero ouvir vocês. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, pois não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém? Louvado seja Deus. Feliz sábado, igreja. Que prazer estarmos aqui na casa do Senhor. Eu gostaria que colocasse já aí o projeto Casa Nova, mas antes eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos queridos visitantes que nos prestigiam aqui na Igreja Central de Vitória. Em especial, vocês sabiam que nós temos aqui, Igreja Central, um grupo muito seleto que veio lá de Manaus. Olha aí, ó. Por favor, levante a mão aí, ó. Olha o grupo aí. Dá uma saudação aí, igreja. Mais de 50 pessoas lá da igreja de Cachoeirinha, de Manaus, está representado aqui pelo pastor Giovanni, que daqui a pouco ele virá aqui também participar conosco aqui. Vocês são muito bem-vindos aqui à Igreja Central de Vitória, tá joia? E ó, já vou fazer um convite, à tarde nós teremos uma linda programação aqui na Igreja Central, com orquestra, coral, e vocês são os nossos convidados, tá bom? Queridos, voltamos aqui ao nosso projeto Casa Nova, e nós estamos aqui cada dia, como nós falamos, vamos atualizar vocês do que está acontecendo. Vamos lá, hoje, infelizmente, não estou aqui com o meu companheiro aqui, o pastor Rafael, que está lá no NASP fazendo o mestrado, dando continuidade, mas ele está acompanhando aqui junto com a gente. Então, pastor, que Deus possa te abençoar neste momento. E projeto Casa Nova aqui, vamos lá, como participar? Como participar? Nós temos aí 700 cotas que nós estamos tentando conquistar, essas 700 cotas, cada cota R$ 450, para nós comprarmos as nossas cadeiras. São 580 cadeiras e 20 ar-condicionados para a gente equipar, tudo lá embaixo, está tudo muito bem preparado, e só falta as cadeiras para que a gente, quando terminar aqui o nosso culto, a gente possa descer e usufruir da escola sabatina. Queridos, mas deixa eu colocar aqui para vocês, semana passada nós tínhamos aqui 67, conseguimos arrecadar 67 cotas, e a gente trabalhou junto com vocês aqui, das 700 cotas, nós temos que aumentar, e aí, de semana passada para agora, olha aí, ó, vamos ver, vai passar? Passa aí para mim, por favor. 140, amém? Dobramos. Posso ouvir um amém? Amém. Olha aí, graças a Deus, vocês ouviram o nosso clamor aqui, todo mundo está ajudando, e a gente precisa continuar, nós precisamos chegar nas 700 cotas aí. Então, que você possa, o seu coração ser sensibilizado nesse momento, e você pode apontar ali o 7Me e no QR Code nesse momento e fazer a sua doação. Eu posso levar uma cota ou duas, quantas que você quiser, quantas cotas você desejar. E graças a Deus teve uma turma aí, tá? Nós temos aqui o nosso tesoureiro, está aqui com a gente. Estamos juntos aqui, meu amigo. E uma turma aí ficou assim, olha, eu quero descer logo, por isso que a gente avançou, que cada dia, cada sábado, nós possamos estar juntos e
colocando aí as bênçãos do Senhor que Ele tem derramado sobre vocês na salva e na conquista, na aquisição das nossas cadeiras. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E eu gostaria só de avisar uma coisa: nós temos a cadeira exemplo, né, que nós vamos usar, ela está lá embaixo. Então, ao final do culto, quando você quiser, nós temos uma sala lá embaixo, você pode passar e olhar a cadeira, como é que ela é, tá bom? Um forte abraço para vocês e vamos seguir. As promessas do Senhor são reais e verdadeiras na nossa vida, estão se cumprindo sobre a nossa igreja, né, na aquisição das cadeiras, estão se cumprindo sobre a nossa vida, a cada resposta de oração que o Senhor dá a nós. E nós vamos continuar cantando e exaltando e glorificando o nome do Senhor. Nós vamos cantar Deus de promessas. Deus que declara suas promessas, que cumpre suas promessas, está sobre essa igreja, está sobre nossas vidas, está sobre as nossas famílias. Que Ele continue direcionando os nossos passos na confiança e na dependência dEle. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, Quero continuar ouvindo a igreja, bem forte. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Você pode clamar. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra
Louvado seja Deus por este grande momento. Aqui ao meu lado está o pastor Giovanni, que acompanha a comitiva aqui nossa de Manaus. E ele fará a parte aqui da oração intercessora. Pastor, seja bem-vindo à Igreja Central de Vitória. Muito obrigado, um privilégio estar aqui para juntos louvar o nome do Senhor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Com esse pensamento, quem puder se ajoelhar, convido para juntos invocar o nome do Senhor. Querido Pai que está no céu, que maravilhoso estar aqui em tua casa, o lugar que o Senhor separou nesta cidade, neste bairro, para juntos adorar teu santo e bendito nome. Em primeiro lugar, aceita, querido Pai, nosso louvor, nossa oração, como um presente diante de Ti de gratidão, porque reconhecemos que nosso Deus é todo-poderoso, dono de tudo, mas também o Pai. Neste momento gostaríamos que tome nosso coração para ser transformado por Tua palavra. Em segundo lugar, aceita, querido Pai, nossos dízimos e ofertas que a igreja trouxe com muito carinho, com muita alegria, para te entregar em sinal de obediência e respeito a teu santo e bendito nome. E em terceiro lugar, queremos orar ao Pai pelas pessoas que através do canal da igreja, eles assistem, eles estão conhecendo o Deus, a verdade em Cristo Jesus, e junto com eles oramos por suas famílias e pela saúde de muitos deles. De maneira representativa, oramos por Milton Carlos. Ele representa todos os doentes, aqueles que precisam de tua ajuda de maneira especial. Senhor, cuida dos doentes, cuida daqueles que estão neste momento no hospital, aqueles que estão passando necessidades de trabalho, aqueles que estão passando momentos de aflição, porque a angústia chegou em sua casa e em seu coração. Mas também, ó Pai, os que chegamos aqui e aqueles que vão escutar tua palavra, precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Escuta, por favor, esta oração intercessória que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor.
Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custa. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Feliz sábado, minha igreja. Tudo bem com vocês? Como é bom nós estarmos na casa de Deus. Ver a igreja repleta de irmãos e irmãs abençoados e abençoadas por Jesus. Esta é a sua igreja, a Igreja Central de Vitória é a sua igreja. Queremos desejar para você um feliz sábado. Que a mão do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração nesta manhã. Eu sei que tem pessoas que estão nos visitando e quero agradecer como pastor da igreja o nosso grupo de 43 pessoas que vieram de Manaus. Onde estão esses amados? Deus abençoe vocês. Pastor Giovanni, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e as suas igrejas lá em Manaus. É muito bom tê-los aqui. Deus abençoe vocês. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Há pessoas que estão aqui nos visitando hoje? Posso ver a sua mão? Olha só que legal. Sejam bem-vindos. Se você está perto, cumprimenta. Deseja um feliz sábado e convida a pessoa para vir nos outros sábados também. Esta é a sua igreja, seja muito bem-vinda. Receba o nosso abraço, mas também receba o abraço de Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos conversar um pouco antes de irmos para a palavra de Deus. Eu quero começar trazendo um abraço do chefe, do pastor Rafael Duarte. O pastor Rafael está no mestrado em São Paulo. Hoje cedo nós já conversamos, batemos um papo, e ele pede que envie o abraço para a nossa igreja. Que Deus abençoe o pastor Rafael, que está lá em seus estudos, e na próxima semana ele já está retornando. Não sei se a Lilian está aqui Lilian, juntamente com a Jane, a mãe. Deus abençoe vocês, e o Dani junto também, né? Meus irmãos, nós estamos em movimento. Não sei se vocês viram, no próximo sábado nós vamos começar um projeto, na verdade conversando com a Ju, com os anciãos, com o pastor, da nossa classe de inglês. Nós estamos com esse projeto, primeiramente, uma vez por mês. Então nós vamos começar neste mês de novembro,
no próximo sábado, esta classe. E no próximo mês nós vamos divulgar quando será o sábado, para ver se teremos pessoas que vão estar conosco, que querem participar. Então, se você fala inglês, se você gosta desse idioma, você é nosso convidado, tá bom? No próximo sábado, aqui mesmo, será a lição 6 dos adultos, para você já se preparar, tá bom? Meus irmãos, eu não sei como foi a sua semana foi boa? Minha semana foi muito boa também. Essa semana eu fiz algumas visitas, e eu fiquei feliz de saber que a senhora que eu visitei, que é a Marisa, ela está por aqui, ela veio à igreja, está lá no fundo, né, Mary? Que Deus abençoe a Dona Marisa. Oramos, continue orando pela Dona Marisa, mãe da Mary, que Deus continue guiando a vida dela, que Deus abençoe a sua vida também. Meus irmãos, eu sei que você está aqui hoje querendo ouvir a palavra de Deus, você está alegre porque está aqui neste templo bonito, mas nós temos muitas pessoas que estão em casa, nos assistindo, em outros estados e também em outros países. Então quero mandar um abraço para você que está em casa, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o pastor Samuel Mateus, sou pastor associado aqui na Igreja Central de Vitória, e é um privilégio para nós entrar na sua casa. Nós estamos aqui em Vitória, estamos aqui cultuando, louvando a Deus, e nos unimos com você, com a sua fé, para que a palavra de Deus alcance a sua vida e a sua casa. Que Deus abençoe você que está aí nos assistindo agora, sentado no sofá, ou talvez você está na cozinha, ou talvez você está em outro lugar, não importa, você é muito bem-vindo. A Igreja Central de Vitória é a sua igreja, fique conosco e que a mão de Deus seja estendida sobre a tua vida. Esta é a nossa oração. E quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo, Rio de Janeiro, São Paulo. Ao entrar aqui, antes eu estava vendo, tem pessoas que estão nos assistindo do Maranhão, Rio Grande do Norte, pessoas que estão nos assistindo do estado do Amazonas também. Que Deus abençoe todos vocês. E representando todos estes irmãos, eu mando um abraço para o meu amigo Milton. Que Deus abençoe você, meu amigo Milton. Estamos orando pela sua vida e pela sua saúde também. Maravilha, meus irmãos, já conversamos, eu quero orar com você, mas hoje eu quero fazer uma oração diferente, para nós começarmos o estudo da palavra de Deus. Eu estava ali ouvindo vocês cantando, e como é bom ouvir a igreja cantando. E hoje eu vou pregar sobre o oleiro. O título do sermão é Deus não desprezará um coração quebrantado. E a oração que eu quero fazer com você é diferente. Eu quero cantar um trecho para preparar o meu coração e o seu coração para receber a palavra de Deus. Essa música é muito conhecida, Vaso Novo, eu quero ser. E você vai dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, que o Senhor venha me quebrar nessa manhã. Ore a Deus, faça essa oração cantada. Vamos lá? Eu quero ser. Fale para Deus. Este Senhor amado está aqui nessa manhã, nas mãos do oleiro. Peça para Ele quebrar a tua vida nessa manhã, e faze-a de novo. Fale para Deus: eu quero ser. Eu quero ser. O quê? Amém. Faça teu querer, vamos lá. Senhor amado, o que Ele é seu? És oleiro. Somos vasos nas mãos do Senhor. Peça, quebra a minha vida. Faze-a de novo. Eu quero ser. Declara para o céu nessa manhã. Mais uma vez, eu quero ser. O que, minha igreja?
Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agora nos colocarmos nas Tuas mãos, para que a palavra de Deus venha alcançar a nossa vida. Estamos aqui, ó Deus, que o Teu Santo Espírito toque o nosso coração, em nome de Jesus oramos, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 18, no verso 1. Jeremias capítulo 18, verso 1. Muito bom ouvir esse barulho, folheando as Sagradas Escrituras. Se você não tem a sua Bíblia física, você pode abrir no seu celular, no seu tablet, Jeremias capítulo 18. A palavra de Deus diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Hoje eu quero conversar com você a respeito da obra maravilhosa que o Todo-Poderoso nosso Deus quer realizar na tua vida. Todos nós precisamos de uma transformação. Talvez o motivo que te trouxe à casa de Deus nessa manhã é que você quer ser quebrado por Deus. Você quer ser restaurado por Deus. E para entendermos o capítulo 18, nós precisamos fazer uma introdução a respeito do ministério do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, os estudiosos dizem que ele recebeu o seu chamado profético e ele começou o seu ministério ali por volta de 21 anos de idade. E Deus o chamou com uma missão: pregar para o povo de casa, para Israel. E quando nós lemos Jeremias, nós encontramos muitos desafios neste ministério. Jeremias passou por volta de 40 anos pregando, advertindo e buscando pessoas. Só que foi um ministério difícil, porque as pessoas não queriam ouvir as instruções, as ordenanças, eles não queriam ouvir o assim diz o Senhor. E quando nós lemos Jeremias, Deus ele usa muitos métodos e muitas mensagens para alcançar o povo. E um destes métodos nós encontramos aqui nesta parábola de Jeremias capítulo 18. Deus, ele chama Jeremias para ir à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro, Deus iria mostrar o seu objetivo para o seu povo, uma transformação total. As mensagens que Jeremias pregava para o povo eram mensagens de advertência, mensagens de juízo, mas principalmente mensagens de restauração. E quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo após capítulo, nós encontramos um Deus que busca o ser humano, um Deus que está disposto a transformar vidas, e um Deus que está disposto a conceder salvação. E hoje não é diferente. Você está neste templo bonito, porque Deus trouxe você aqui. E a mesma mensagem que Deus trouxe para Jeremias há muitos anos, em seu ministério difícil, Deus traz a mesma mensagem para mim e para você nesta manhã. Deus nessa manhã, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer restaurar a sua vida. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração. E quando nós lemos o livro de Jeremias, e nós começamos aqui no verso 1, nós vamos
entender algumas lições da olaria. A Bíblia diz que Jeremias, ele vai à casa do oleiro. E Jeremias, ele assegura a restauração de Israel. Ele diz que os exilados irão voltar para a terra, mas a mensagem central de Jeremias é que há restauração em meio ao caos. E nesta manhã, há pessoas que estão aqui buscando por restauração. Este texto é para você. A Bíblia diz que nós somos o barro, nós somos vasos nas mãos de Deus, e Deus, Ele é o oleiro. E Deus, sendo o oleiro, Ele quer provocar uma mudança maravilhosa na minha vida e na sua vida nesta manhã. E quando nós lemos Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz que a casa do oleiro estava localizada num declive no vale de Ben-Rinom, perto da porta do esterco. E para ir para a casa do oleiro, Jeremias desce a Jerusalém, de Jerusalém ele vai para o vale. E quando nós pensamos no vale, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós podemos pensar que as batalhas da vida, elas eram travadas no vale. Quando você lê 1 Samuel capítulo 17, você percebe a batalha de Davi e Golias, e a batalha, ela foi travada no vale de Elá. O vale de Elá, ele estava no meio de duas montanhas. Em uma montanha os filisteus, em outra montanha estavam os filhos de Deus. Mas para a batalha ser travada, eles desceram para o vale de Elá. E eu fico pensando que batalhas são travadas no vale, mas a restauração que Deus quer provocar na minha vida e na sua vida, também acontece no vale. Há pessoas que estão aqui nessa manhã, que estão precisando de uma restauração no casamento. Há pessoas que estão aqui, que estão precisando de restauração na vida financeira. Há pessoas que estão aqui, que estão precisando de restauração nas suas emoções. E você se encontra no vale. Jeremias capítulo 18 mostra que o profeta desceu para o vale, e lá no vale ele foi na casa do oleiro. Então a boa notícia para você é que se você se encontra no vale, se você se encontra hoje em uma situação que você precisa de restauração, é neste lugar que Deus quer te restaurar. E eu fui pesquisar o processo da produção do vaso. Quando eu estava montando este sermão, eu fiquei impressionado, porque Jeremias 18 mostra que Deus quer operar essa obra na minha vida e na sua vida. E quando nós pensamos em obra, quando nós pensamos em restauração, nós pensamos em seres humanos. Você já percebeu que pessoas que precisam de restauração são pessoas quebradas? Pessoas que precisam de um recomeço são pessoas que falharam. E se eu e você precisamos de recomeços nessa manhã, nós estamos no melhor lugar. A Bíblia diz que esta casa onde nós estamos seria chamada uma casa de oração para todos os povos. Você está nesta casa, neste santuário. Só que essa igreja nessa manhã, ela se transforma na olaria. Deus é o oleiro, Ele quer refazer o teu vaso nessa manhã. E eu fui pesquisar o processo da produção do vaso. Quando o oleiro, ele vai produzir um bom vaso, um vaso bonito, primeiro, ele vai ao solo, ele extrai o barro do solo e ele leva à olaria. Só que um ponto interessante que eu achei é que ele retira os elementos estranhos e ele acrescenta água como agente de amolecimento. E quando eu pesquisei e pensei assim, eu falei, uau, que Deus maravilhoso. E eu fiquei pensando o seguinte, nós somos barro, Deus é o nosso Criador, e Deus nessa manhã, através do seu Espírito, Ele quer tirar do meu coração e do seu coração os elementos estranhos do pecado. Nessa manhã Deus, Ele quer tirar tudo que não presta da nossa vida, e o agente de amolecimento é o próprio Espírito. Ele quer nos conduzir a Jesus Cristo nessa manhã. Eu disse para você que essa igreja nessa manhã se transforma na olaria do céu. Quais são os elementos estranhos que Deus precisa tirar da tua vida nessa manhã?
Quais são os elementos estranhos? Quais são os resquícios de pecado que se encontram na tua vida que Deus precisa remover nessa manhã? O oleiro, ele vai até o solo, ele retira o barro, e depois tem um segundo processo, eu vou dizer para você. Depois ele amassa o barro, e eram usados agentes de temperamento para reduzir a tendência à quebra, como por exemplo sal, areia, e o recipiente ele era secado a hora até endurecer. E quando eu fui lendo esse processo, o Espírito Santo foi conversando comigo, e eu pensei assim: esse barro que foi amassado, ele pode ser as Sagradas Escrituras. É a Bíblia que nos amassa, é a Bíblia que nos mostra o que nós precisamos mudar, é a Bíblia que é a nossa regra de fé, é a nossa conduta, é a conduta do cristão, o manual do céu, que nos amassa e que mostra para nós o que nós precisamos mudar na nossa vida. Quem nos amassa é a Bíblia, a fonte segura para nos fazer resistentes à palavra de Deus. E o terceiro processo, após sair do solo, ser amassado, os potes eram empilhados num forno e assados. Só que o forno tinha de estar quente o bastante, mais ou menos 800 graus. E durava esse processo, esse tempo durava de 2 a 3 dias. E eu fiquei pensando, é nas provações da vida que nós saímos destas provações como lindos vasos para a honra e glória de Deus. E talvez nessa manhã você está vivendo neste momento do vaso. Você é um vaso lindo para Deus, só que o seu vaso se quebrou. Mas eu quero dizer para você, nas provações da vida, o Senhor Jesus irá aparecer. O texto sagrado nos confirma, quando aqueles jovens hebreus estavam na fornalha ardente, o quarto homem apareceu. E eu digo para você jovem, eu digo para você adulto, adolescentes, idosos, nas provações da vida, nas fornalhas da vida, o quarto homem está disposto a aparecer no meio da sua fornalha. E nós estamos nesse processo de produção. A obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida hoje é uma obra de transformação. E qual é a obra que Deus precisa fazer no teu coração nesta manhã? E quando nós pensamos em Jeremias capítulo 18, nós pensamos na nossa vida, porque todos nós precisamos de restauração, seja física, seja espiritual, seja financeira. Cada um aqui nessa manhã precisa de uma restauração. E quando Jeremias ele prega para o povo, ele está trazendo uma mensagem de juízo. Eles precisariam tomar uma decisão, voltar para Deus, mas o foco da mensagem de Jeremias era uma mensagem de restauração. Mesmo escolhendo caminhos que não agradavam ao Senhor, Deus estava trazendo uma mensagem para o povo: eu posso restaurar vocês. Irmãos, o sermão hoje é Bíblia, nada além da Bíblia. O texto sagrado diz que Deus tem poder para restaurar. O texto sagrado diz que Deus enviou através do profeta Jeremias uma mensagem de recomeço. E se o texto sagrado nessa manhã diz que Deus pode transformar a nossa vida, por que não viver essa transformação hoje? Por que não buscar essa restauração hoje? Eu oro em meu coração para que você nessa manhã saia do templo restaurado em nome de Jesus. Que nesta manhã você saia daqui renovado por Deus, e tendo a certeza que o texto de Jeremias capítulo 18, ele não está apenas sendo lido, ele será vivido para a glória de Deus. Todos nós precisamos de restauração. Só que os primeiros oleiros, eles sabiam da importância de girar o barro, e é interessante que a palavra roda, aqui usada no texto, ela significa 2 pedras. Naquela época o oleiro ele trabalhava com 2 rodas ligadas por um mesmo eixo vertical. Na parte de baixo, fixa no chão, o oleiro ele movimentava o pé. Esse movimento fazia a roda superior, girar a roda superior, onde ele moldava o barro com as mãos, enquanto os pés moviam a base,
as mãos davam forma à obra. E eu disse para você que nessa manhã, o Senhor Deus está aqui nesta olaria. A Igreja Central de Vitória se torna a olaria de Deus. E Ele quer formar o teu vaso. Ele quer formar você. E os oleiros, eles giravam o barro para moldar. E eu fico pensando, Deus quer fazer o mesmo hoje. O que Deus precisa moldar na tua vida hoje? O que Deus precisa criar forma na tua vida hoje? Será que eu prego para pessoas que estão aqui nesta manhã e em casa, que estão desistindo da vida porque o vaso quebrou, e humanamente falhando, humanamente olhando, pensando, você olha e pensa assim, não tem como mais restaurar. Jeremias 18 nos leva a pensar, Deus sendo o oleiro, e os oleiros, eles eram treinados com técnicas especiais para moldar o vaso. E eu fico pensando, que Deus é esse? Um Deus que me conhece, um Deus que te conhece, um Deus que sabe da tua vida melhor que ninguém, um Deus que sabe os fios, quantos fios de cabelo você tem, um Deus que sabe o teu peso, um Deus que sabe a tua altura, um Deus que conhece toda a sua estrutura, um Deus que hoje trouxe você aqui no templo, porque hoje Ele quer usar técnicas especiais do céu para moldar a tua vida. Então, se você hoje está na olaria do céu, na olaria de Deus, diga para Deus, Deus, eu estou aqui, molda a minha vida. Ele tem a técnica especial, Ele sabe como moldar você. E quando nós pensamos aqui em Jeremias capítulo 18, eu lembro do Salmo 34, 18, que diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. E aqui encontra o clímax, o centro da minha mensagem nessa manhã, que Deus não desprezará um coração quebrantado. O texto sagrado diz que Deus está perto daqueles que têm coração quebrantado, e talvez seu coração está assim nessa manhã. Talvez você chegou aqui no templo e o teu coração está quebrado. Talvez há pessoas que conectaram conosco, que estão em casa, e estão com o coração quebrado. Mas a boa notícia do céu é que Deus está perto de você. Deus está perto daqueles que estão hoje aqui, dizendo, Deus, eu não consigo mais, está difícil. O texto diz que Deus está perto dessas pessoas. Mas há um outro salmo que diz sobre coração quebrado, que é o Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O oleiro de Jeremias 18 e o Deus do Salmo são o mesmo, um Deus que não despreza o quebrado, um Deus que não se afasta do ferido, e um Deus que não se envergonha de restaurar o que se partiu. Quando o vaso se quebra, o mundo joga fora, mas quando o coração quebra, Deus se aproxima, e Deus está perto de nós. O texto sagrado diz que Deus está perto dos quebrantados, que Deus não despreza, que Deus restaura. Deus está perto. E quando nós pensamos no verso 3, quero ler com você de novo. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Algo que me encanta nesse texto é que o vaso está nas mãos do oleiro. E muitas vezes, como vasos nas mãos de Deus, nós nos esquecemos que nós estamos nas mãos de Deus. Mesmo quebrado, você está nas mãos de Deus. Mesmo destruído, você está nas mãos de Deus. Se eu prego para pessoas que estão aqui hoje, que emocionalmente falando, está como vaso quebrado, a boa notícia do céu para você é que mesmo quebrado, você está nas mãos de Deus. Se eu prego para uma mãe que está aqui, aflita por causa das decisões de seus filhos, você está nas mãos de Deus.
Se eu prego para um pai que está preocupado com as finanças de casa, você está nas mãos de Deus. Se eu prego para um jovem que está aflito, que está preocupado, que está indeciso com o futuro, você está nas mãos de Deus. Se eu prego para um querido idoso que está aqui, preocupado com os netos, preocupado com os filhos, preocupado com a vida, sem ânimo, você está nas mãos de Deus. Mesmo quebrado, nós estamos nas mãos de Deus. E quando Jeremias ele vai à casa do oleiro, Deus fica conversando com Jeremias e Deus fala assim: Jeremias, você vai ver o oleiro moldando o vaso, fica vendo o processo. E o texto sagrado diz para nós que o vaso quebrou. E quantos de nós não estamos aqui nessa manhã como este vaso? O texto sagrado nos leva a pensar que o vaso, ele não quebrou na rua, o vaso, ele não quebrou na calçada, o vaso, ele não quebrou em outro lugar, o vaso se quebrou na olaria. E se a Igreja Central de Vitória hoje é a olaria do céu, fique tranquilo, você está no melhor lugar para ser restaurado por Deus. O vaso quebrou, e eu fui pesquisar o significado, a raiz da palavra oleiro no hebraico. E a palavra oleiro, ela significa aquele que pode formar novas coisas. A palavra oleiro, ela traz referência a Deus, aquele que pode formar algo novo. E eu pergunto para você, você que está aqui, você que está na galeria, você que está em casa, o que Deus precisa formar na tua vida hoje? Será que eu prego para pessoas que estão aqui e você diz assim: pastor, eu preciso que Deus venha reconstruir os meus sonhos? Será que eu prego para pessoas que estão aqui, que desistiram dos sonhos, desistiram de sonhar? Será que eu prego para pessoas que estão desistindo da vida? Deus é o oleiro, Ele tem poder de formar novos sonhos para você. A promessa do céu para a tua vida, volte a sonhar nessa manhã. Será que eu prego para pessoas que estão aqui, que precisam de um renovo de Deus? Será que eu prego para pessoas que estão aqui, que precisam que Deus refaça o casamento, refaça o seu relacionamento, refaça o seu noivado, refaça o seu relacionamento com os seus pais, refaça o seu relacionamento com os seus amigos? Deus, Ele é o oleiro, Ele tem poder para formar isso hoje. Você está na olaria, você está no lugar certo. Deus, Ele tem poder. E quando nós vamos lendo aqui, o verso 5, o verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Meus irmãos, quando Jeremias foi à casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando com um vaso, só que o vaso estragou. E eu fico pensando, quantos de nós não estamos sentados aqui e estamos vivendo esta palavra? Como assim, pastor? Talvez você está aqui hoje e o seu vaso está estragado. Você está com uma roupa bonita aqui, está cheiroso, cheirosa, mas só você sabe como anda a sua vida. Só você sabe como os dias têm passado e você se sente como um vaso quebrado. Você vem ao culto, você ora, você levanta as suas mãos em adoração, mas por dentro você está quebrado. Mas a boa notícia é que Deus refez o vaso, o oleiro refez o vaso. E quando nós aplicamos isso na minha vida e na sua vida, a boa notícia do céu é que Deus pode refazer o teu vaso. Deus hoje Ele pode juntar tudo que está quebrado, Ele pode juntar. Deus, Ele tem poder para fazer isso. Eu lembro que quando eu passei um período lá nos Estados Unidos, eu fui convidado para pregar em Newark, perto de Nova York, e a pessoa que me recebeu, ela me levou para fazer um passeio ali.
E eu fui ali naquela região do World Trade Center, e é um local assim que você fica muito reflexivo, um local de dor, de tragédia, de destruição. E eu lembro que eu fiquei observando as águas ali, os nomes, o silêncio. E aí a pessoa que estava me recebendo, ela falou assim: olha, este é um novo prédio, o One World Trade Center. E aí eu fiquei olhando, e ele começou a explicar para mim, e eu não lembro de muitos detalhes, mas algo que ele falou que eu fiquei assim impressionado, é que este novo prédio, ele é um dos prédios mais seguros do mundo. Ele tem uma estrutura de aço muito forte, as suas paredes de concreto, com quase 1 metro de espessura, traz segurança para o prédio. As bases estão fincadas debaixo da terra, e aquele prédio é um dos prédios mais seguros do mundo. E eu, quando eu estava observando aquele prédio, eu fiquei pensando assim: essa é a obra que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Sabe, nesta manhã, Deus quer operar uma obra linda na tua vida. Deus quer operar uma obra no mesmo lugar da queda. O oleiro Deus ainda refaz vasos quebrados. No mesmo lugar da queda, Deus quer refazer a tua vida nesta manhã. Então, se você chegou aqui quebrado, caído, é neste lugar que Deus vai te levantar, firmado na graça do Senhor Jesus. E eu pergunto para você: qual é a obra que o Senhor precisa fazer na tua vida nessa manhã? Qual é a obra que Deus precisa fazer no teu coração? Qual é a obra que Deus precisa realizar na tua vida? Nós estamos na casa do oleiro. Por que não dizer para o oleiro a obra maravilhosa que ele precisa fazer na tua vida? Meus irmãos, eu gosto do verso 5. Você pode ler comigo o verso 5. Diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Esse como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas eu quero ler agora com uma outra perspectiva o verso 6. Casa de Israel, você vai ler comigo esse texto, e no lugar de casa de Israel você vai ler o seu nome. Vamos ler juntos o verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Samuel Mateus, diz o Senhor. Eis como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó Samuel Mateus. Louvado seja Deus. Essa obra que Deus quer realizar na tua vida, uma obra de transformação, uma obra de reconstrução. Por isso não saia daqui, irmãos e irmãs, sem falar para o oleiro o teu pedido, sem dizer para Deus a obra que Ele precisa fazer na tua vida. Ele pode fazer essa obra no teu coração. E muitas vezes, quebrados, nós não temos força para cantar, nós não temos forças para ir à igreja, mas a obra que Deus quer fazer na tua vida é dentro da olaria. Então, se há pessoas que hoje estão aqui quebradas, você está no melhor lugar para ser transformado, renovado. Você está no melhor lugar para receber do céu a transformação. Você está no melhor lugar do mundo para dizer: Senhor, muda a minha vida. Eu quero cantar um trecho com você, para você dizer para Deus: Deus, eu quero ser um vaso de honra, Senhor. Muda a minha vida. Hoje o sermão está com uma perspectiva diferente.
é Bíblia e louvor. É dizer para Deus: Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Só o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Eu quero essa transformação. Você pode cantar comigo? Vamos lá? Eu quero ser o quê? Moldado por quem? Ele vai moldar você. Ele está aqui. Do quê? Para quem? Você pode dizer para Deus nessa manhã, peça para Deus esse reavivamento, que Ele venha inspirar a tua vida. Aprofunda-me. Para que, igreja? Para aí, Carlinha, para aí. Você está entendendo? Que é essa obra que Deus quer fazer na tua vida nessa manhã. Você está entendendo que foi por esse motivo que Deus te trouxe neste templo, para refazer a tua vida, refazer as tuas emoções, abraçar você, trazer um alento ao teu coração. Carlinha, tem como ser o renova-me agora? Canta com coração, renova-me. Pede para o oleiro, ele está aqui. Vamos lá, renova-me. Renova-me. O quê? Diga para Deus: já não quero. O oleiro está aqui, ele está fazendo a obra na tua vida. Põe em mim. Amém. Ele está ouvindo a minha prece, a sua prece. Tudo que há dentro de nós precisamos dessa transformação. E vai ser mudado pelo poder do céu nessa manhã. Do meu coração e do seu coração necessita. Nós necessitamos dele, necessita mais de ti. Para fechar, necessita mais de ti. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. É essa obra que Deus quer operar na tua vida e na minha vida. Por isso não saia deste templo sem dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. Muda a minha vida, Senhor. Junta os cacos quebrados. Ele tem poder para fazer isso. Termino contando uma história. Há 3 anos eu estava visitando um amigo, sexta-feira à noite, e já era ali por volta de 11 da noite. Eu abro o grupo da minha família e eu vejo que a minha tia mandou um áudio. E quando eu abro o áudio, minha tia está gritando, dizendo: Mateus, corre para cá, porque o Lorenzo de 5 anos perdeu o dedo na porta. Eu lembro que eu saí correndo. Minha mãe saiu caminhando até a casa da minha tia, correndo. E eu lembro quando eu cheguei na casa da minha tia, o vizinho já tinha levado para o hospital, ali na região do Capão Redondo, levou para o hospital ali em Santo Amaro. Eu lembro que eu saí correndo com a minha mãe em Santo Amaro, cheguei primeiro com a minha tia, para você ver como eu corri. E aí, quando minha tia chegou, eu peguei o Lorenzo no colo, e nós entramos, minha tia ficou para fazer a ficha, e quando nós entramos ali na sala, a médica falou assim: olha, nós não temos como ajudar aqui, sei que é convênio, mas não tem como. E ela começou a explicar. Eu falei assim: nós não podemos ficar aqui ouvindo explicações, nós temos que resolver a questão do dedo. O que aconteceu? A irmã não percebeu,
ele estava entrando no quarto, e quando ela fechou a porta, essa parte aqui do dedo anelar ficou no meio, e a porta arrancou essa cartilagem, e o dedo dele ficou na parede. E aí ele reclamando de dor, eu conversando com ele, e orando no meu coração, e minha tia falou assim: Mateus, nós precisamos ir para outro hospital. E quando nós chegamos no outro hospital, eu, ali não sei se você conhece São Paulo, a 23 de maio, perdão aos irmãos que respeitam os limites de velocidade, mas eu passei ali na 23 de maio a 150 por hora. Cada grito do Lorenzo era como se fosse uma facada no meu coração, dizendo que ele tinha perdido o dedo e que estava doendo muito. E quando nós entramos naquele hospital, minha tia novamente entrou comigo, eu correndo com o Lorenzo no braço, minha mãe atrás. Nós sentamos na sala da emergência e o médico disse assim: então, nós vamos passar de pirona, e nós vamos enfaixar e ele vai voltar para casa. Eu falei: meu amigo, eu sou leigo, mas você está vendo a gravidade do dedinho dele? De pirona não vai resolver, nós precisamos de algo mais. E ele disse assim: é o que nós podemos oferecer. E naquele momento, o Espírito Santo inspirou minha tia, e ela olhou para mim e falou assim: Mateus, vamos embora. Eu falei: vamos. Mateus, vamos para o Hospital das Clínicas. Eu falei: agora mesmo, vamos. Eu peguei o Lorenzo, saí correndo, pensa eu, com 1,86 m, correndo no meio de um hospital, médico vindo atrás, minha tia vindo atrás, vocês precisam assinar, vocês não podem sair, e eu saí correndo com o Lorenzo. E quando nós chegamos na porta do Hospital das Clínicas, dizendo que era uma emergência, que ele tinha perdido o dedo, veio o porteiro, segurança, técnico, médico, e o Lorenzo foi atendido. Irmãos, Deus fez um milagre no dedo do Lorenzo. Limparam e viram que tirou toda a cartilagem, sim, mas não alcançou o osso. Então não precisou amputar o dedo do Lorenzo de 5 anos. E ali eles fizeram um tratamento maravilhoso. Louvado seja Deus pelos médicos. E eu ensinei o Lorenzo a fazer uma oração, dizendo assim: Lorenzo, todas as noites você vai pedir para Deus, para Jesus, curar o seu dedinho. Aí eu orava com ele, né? Aí eu ligava. Aí teve um dia que ele falou assim: não, Mateus, eu oro, agora eu oro. E ele dizia: Senhor Jesus, cura o meu dedinho, cura o meu dedinho. E eu lembro que ele orava, e nós oramos, e por semanas o Lorenzo ia para o Hospital das Clínicas, e a gente ficava preocupado: como será que vai ser o dedo do Lorenzo? Será que vai voltar? Porque perdeu toda a cartilagem, ficou fincada na parede. E depois de alguns meses, foi removido as ataduras, a faixa. E eu trouxe a foto, por gentileza. A primeira foto eu vou passar bem rápido, só para você ter uma ideia de como que foi o dedo dele. A primeira, por gentileza. Primeira foto. Essa é a primeira foto que arrancou toda a parte aqui. E a segunda foto é o milagre, pode passar. O dedo curado, restaurado por Jesus Cristo. Essa foto ele me mandou ontem, estava indo para a escola no jardim lá do condomínio. Minha tia mandou: ó, Mateus, testemunha, porque para a glória de Deus, Deus curou o dedo do Lorenzo. E eu estou aqui contando essa história para você, para dizer que esse Deus, Ele tem poder para curar você nessa manhã. Se você hoje está aqui, se sentindo como um caco quebrado, precisando de restauração, deixe o oleiro cuidar de você. Eu lembro, irmãos, que cada grito do Lorenzo, dizendo que o dedo dele estava doendo, que ele havia perdido o dedo dele, era como se meu coração rasgasse no meio. E eu fiquei pensando: o mesmo acontece com Deus. Quando o nosso coração se encontra ferido, quando o nosso vaso quebra, parte o coração do Senhor. E Deus está aqui para dizer para você que Ele entende as suas emoções, que Ele entende a sua vida, mas que Ele está disposto a tratar você, a curar você, a renovar você, a quebrar você. Nós vamos ouvir uma música agora, e eu quero fazer um apelo para você em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas que nessa manhã querem uma restauração de Deus. E o apelo é direcionado para as pessoas que chegaram no templo e precisam ser restaurados pelo Senhor. Há alguma área da tua vida nessa manhã que Deus precisa restaurar? Há
há algo na tua vida que Deus precisa reconstruir, eu quero em nome de Jesus te convidar a se levantar e vir aqui à frente, diante do altar de Deus. Esse apelo é específico para pessoas que querem buscar a restauração de Deus. Se você chegou aqui nessa manhã e precisa de uma restauração, é Deus que está convidando você, em nome de Jesus. Se levanta, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Você que hoje quer uma restauração de Deus na tua vida, você que hoje quer ser quebrado por Jesus e sair daqui um novo vaso para a glória de Deus, o oleiro está aqui, você está na olaria, vem em nome de Jesus buscar essa restauração. Restauração para os teus negócios, restauração para o teu casamento, restauração para os teus sonhos, restauração para a tua vida familiar. Se você hoje precisa de restauração, em nome de Jesus, vem aqui, porque o oleiro está aqui, ele vai restaurar você pelo poder de Deus. Ele tem poder para fazer isso. Vem, escuta a música e vem buscar essa restauração de Deus. Canta aqui pertinho. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as suas maravilhas, vejo lindo entardecer, me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer este amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos seus olhos é capaz de me envolver. A esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos
inimigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Essa obra que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Vá em paz. Que o oleiro venha abençoar a tua vida. Que o oleiro venha guiar a tua história. E que você venha sair daqui restaurado pelo poder de Deus. Estou vendo muitos pais aqui que estão aqui intercedendo pelos filhos. Estivemos juntos ontem, Fátima, Adriana. Deus está cuidando dos filhos. Os pais que estão aqui clamando por restauração dos filhos, porque estão como vasos quebrados. Ele tem poder para refazer a vida dos teus filhos. Creia nisso. O oleiro está aqui, mas ele também está na casa dos teus. Ele está trabalhando. Oremos. Maravilhoso Deus, nós estamos orando em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convidou para a olaria do céu nesta manhã. Obrigado porque o Senhor está realizando esta obra de recomeço, de uma nova história na nossa vida. Aqui estamos, ó Deus, o Senhor nos conhece. Mas hoje, ao ler as Sagradas Escrituras, nós somos impactados pela mensagem de Jeremias capítulo 18. E nós queremos, ó Deus, a restauração do céu. Restaura, ó Deus, a nossa vida. Muda, ó Deus, a nossa história. Eu oro por esta amada igreja, a minha igreja, para que cada pessoa que está aqui hoje possa sair daqui dizendo: aqui eu tive um encontro com Deus. Que o Senhor venha abraçar estes filhos e filhas. Que a olaria seja estendida para os lares, para as pessoas que estão orando conosco. Há pessoas que estão em casa, talvez em lágrimas, porque precisam dessa restauração. Ó oleiro, abraça essa pessoa em nome de Jesus. Reconstrói, ó Deus, os cacos quebrados da vida dessa pessoa. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.